Meu filho nunca vai se casar com uma mulher negra, não enquanto eu estiver viva. Helena Azevedo disse isso 6 anos atrás, como se estivesse lendo uma regra da casa, e não ferindo alguém. Em pé atrás da mesa pesada do escritório, com a mansão em Alphaville aparecendo pela janela como um cartão postal. Gabriel Azevedo tinha 30 anos, vestia um terno impecável e ainda assim, ali dentro, se sentia com 12. Antes de entrar na história completa, me diga de onde você está assistindo e que horas são aí. Inscreva-se no canal e vamos começar. Mãe, eu amo ela, Gabriel disse. Mesmo assim, a voz dele tremeu. Os olhos claros de Helena nem piscavam. Amor não paga esta casa. Amor não mantém você empregado na Azevedo Investimentos. Amor não protege o nosso nome. Larissa é uma advogada brilhante. Fez faculdade ótima. É uma pessoa boa, E ela é negra. Helena cortou seca, como se encerrasse um assunto. Se você casar com ela, você perde tudo. Sem trabalho, sem herança, sem lugar nesta família. Você tem uma semana para terminar, ou eu termino por você. Gabriel engoliu em seco. Lá fora, jardineiros se moviam em silêncio pelo gramado perfeito, aparando, moldando, deixando tudo no lugar, do mesmo jeito que aquela família fazia com tudo. Por dentro, o peito dele apertou. Você não pode mandar em quem eu amo, ele conseguiu dizer. Helena se inclinou para a frente. A luminária desenhou uma linha dura sobre o blazer claro dela, daqueles que custam mais do que o aluguel de muita gente. Eu mando nos recursos que mantêm você sendo quem você é. Quer bancar o corajoso? Então faça isso sem meu sobrenome, sem meu dinheiro e sem a minha empresa. Ele quis levantar, quis sair dali e respirar de verdade. Mas a foto do pai, emoldurada na parede, homens de terno, legado pesado, puxou ele para o lugar. Ele pensou nos papéis da herança que nunca leu, no emprego, no apartamento, na vida inteira construída com permissões. Eu preciso de tempo, ele sussurrou. Você tem uma semana, Helena repetiu. Termine. Naquela noite, Gabriel ficou sozinho no apartamento por 3 dias, que pareceram um único ataque de pânico. Ele encarava o celular, o número de Larissa, a vida que dizia querer. Repassava cada momento com ela como se fosse um aviso que ele não queria ouvir. Lembrou da noite em que se conheceram, 2 anos antes do ultimato, num evento beneficente em São Paulo, daqueles em que gente rica se parabeniza por se importar enquanto toma espumante. Gabriel odiava aquilo. Estava encostado perto de uma coluna, fingindo ler uma lista de doadores, quando ouviu uma risada que não parecia ensaiada. Larissa Nascimento estava do outro lado do salão, num vestido preto simples, os cachos soltos caindo pelos ombros. Conversava com um grupo de advogados, e quando ria, o ambiente inteiro parecia mais leve. Gabriel foi até lá com as mãos suadas e cuidado demais. Eu sou o Gabriel, ele disse porque nunca soube ser normal. Larissa olhou para ele como se enxergasse através da fantasia. Larissa, você também está se escondendo dessa música horrível? Ele riu, surpreso por ainda conseguir. É bem ruim mesmo. Quer sair daqui? Ela perguntou, direta, com naturalidade. Tem uma cantina no Bexiga, comida melhor, menos teatro. Eles foram. Comeram numa cantina pequena e conversaram por 4 horas. Gabriel contou sobre crescer cercado de regras, sobre perder o pai aos 15, sobre a pressão que substituiu o luto por obrigação. Larissa contou da infância simples, de bolsa de estudos, de trabalhar enquanto estudava, do sonho de usar o direito para proteger quem nunca teve proteção. No fim da noite, Gabriel soube, daquele jeito silencioso e assustador, que estava se apaixonando. Por 2 anos, eles namoraram em frestas de tempo, caminhadas aos sábados, jantares tarde da noite, fins de semana em Ilhabela, em que Gabriel finalmente parecia relaxar com vento no rosto. Ele apresentou Larissa a amigos da faculdade e todos gostaram dela. O amigo dele, Rafael, puxou Gabriel de lado uma vez e disse: "Não estraga isso. Ela é a melhor coisa que aconteceu com você." Gabriel manteve Larissa longe de Helena o máximo que conseguiu. Não por vergonha dela, por vergonha de si mesmo. Ele dizia: "Minha mãe é difícil." E Larissa respondia: "Eu aguento difícil. Eu não aguento mentira." Ele prometeu que falaria com a mãe em breve. Helena descobriu antes. Ela sempre descobria. Investigador particular. Sussurro de alguém bem informado. Uma foto tirada sem Gabriel perceber. E agora ele estava no apartamento, olhando para o celular como se fosse uma arma. Na quinta-feira à noite, Gabriel ligou para Larissa e fez a pior coisa que já fez na vida. "Gabriel?" Larissa atendeu com a voz quente. "Eu estava pensando em você."
Eu não consigo mais. Ele soltou, como se pudesse correr da verdade. Um segundo de silêncio. Do que você está falando? Isso, a gente. Eu não consigo. Ele empurrou a mentira para fora. Eu não quero mais. Gabriel, olha para mim e diz isso. Vem aqui. Vamos conversar pessoalmente. Não, a voz dele falhou. Eu tenho que ir. Desculpa. Ele desligou. Desligou o celular e chorou no chão até de manhã, porque a parte dele que ainda tinha coluna sabia exatamente o que tinha feito. Larissa ligou de novo e de novo. 20 vezes. Mais. Os áudios foram se acumulando como pedidos que não voltavam. Gabriel, por favor, me liga. Aconteceu uma coisa importante. Por favor. Ele ouviu todos. Não respondeu nenhum. 2 semanas depois, Helena o chamou para jantar num clube tradicional. Camila Prado estava lá. Loira, arrumada, família antiga, sorriso treinado. Helena sorria como quem já tinha o resultado. A Camila voltou de um curso fora, Helena disse. Fez uma faculdade ótima. Vocês têm tanto em comum. Gabriel mal se lembra do que Camila falou naquela noite. Ele se lembra de como a mãe observava, calma, satisfeita, como se estivesse fechando um contrato. 4 meses depois, Gabriel pediu Camila em casamento numa área bonita à beira de um lago, porque era isso que a vida dele exigia. 6 meses depois de abandonar Larissa, ele casou com Camila no gramado da mansão, numa cerimônia que parecia capa de revista, e por dentro não parecia nada. Camila chorou de emoção na frente das câmeras. Gabriel sorriu para fotos, sentindo como se estivesse assistindo ao próprio enterro. Agora, 6 anos depois, Gabriel estava num escritório amplo numa torre na região da Faria Lima, olhando a cidade lá embaixo. Por fora, sucesso. Por dentro, vazio. Uma mensagem apareceu na tela. Camila, jantar na sua mãe hoje. 19:00. Não atrasa. Jantar de domingo na mansão. Toda semana Helena perguntava com um sorriso doce. E os netos? Toda semana Gabriel se encolhia por dentro. Eles tentaram por anos. Médicos, exames, especialistas. E no fim, vinha sempre a mesma resposta educada e confusa. Não havia nada de errado do ponto de vista médico. Camila mantinha a esperança como quem segura uma vela que queima a mão. Gabriel mantinha a culpa como uma pedra no estômago. Uma noite, 3 meses antes do aniversário de 60 anos de Helena, Camila encontrou Gabriel chorando no escritório de casa às 2 da manhã. Gabriel, ela falou baixo. Ele limpou o rosto rápido demais. Eu estou bem, só cansado. Você não está bem. A voz dela ficou mais firme. Você está chorando como se alguém tivesse morrido. Trabalho. Ele mentiu. Um negócio deu errado. Camila olhou para ele com cansaço e lucidez. Você mente para mim faz anos. Eu não sei sobre o que, mas eu sei que mente. Então ela fez a pergunta que deveria ter encerrado o casamento com honestidade, e não com desgaste. Você amou alguém antes de mim? Gabriel podia ter dito a verdade. Podia ter falado o nome de Larissa. Podia ter parado de destruir todo mundo com silêncio. Mas o medo ganhou de novo. Não, ele disse. Você foi a única. Camila não gritou. Só olhou como se ele fosse um desconhecido. Você é um péssimo mentiroso, ela falou e saiu. Eles nunca falaram disso de novo. 2 semanas antes da festa, Helena apertou ainda mais no jantar. Camila, querida, você já tem 32. O tempo passa. Quando você vai me dar netos? A mão de Camila parou no ar. Ela pousou o garfo devagar. A gente está tentando, Helena. Tentar não basta, Helena respondeu. A filha da minha amiga teve gêmeos e o meu filho não consegue me dar um neto sequer? Mãe, Gabriel disse contido. Chega. O sorriso de Helena não chegava nos olhos. Eu quero netos antes de morrer. É pedir demais. Alguma coisa estourou dentro de Gabriel. A gente tentou, ele disse mais alto do que queria. A gente passou por médico demais. Não tem nada errado nos exames. Talvez o problema não seja a Camila. Talvez o problema seja esta família. Talvez o problema seja você. O silêncio bateu como um tapa. Gabriel saiu da mesa, foi até um bar e bebeu sem sentir gosto. Digitou o número antigo de Larissa de memória, o dedo parando em cima do botão de ligar. Imaginou ela atendendo, ou não. Apagou e pediu mais um. Na manhã do aniversário de 60 anos de Helena, Gabriel acordou cedo. Camila já estava na frente do espelho, fazendo maquiagem com uma calma de quem se veste por armadura. Camila, Gabriel disse. Sim, ela respondeu sem virar. Você é feliz? A mão dela parou. No reflexo, os olhos encontraram os dele. Que pergunta é essa? Uma de verdade. Camila pousou o pincel. Não, Gabriel. Faz tempo que eu não sou feliz. Mas eu nem sei como sair. Isso virou tudo o que eu conheço. E você? Ela perguntou. Você é feliz? Gabriel engoliu. Não. Eles se vestiram em silêncio.
Na mansão, havia tendas no gramado, quarteto de cordas, garçons com taças, convidados sorrindo, olhando, julgando. Rafael encontrou Gabriel perto do bar. Você está com uma cara péssima, Rafael falou. Quando foi a última vez que você dormiu? Estou bem, Gabriel mentiu. Rafael baixou a voz. Você ainda pensa na Larissa? Gabriel ficou duro. Isso já faz tempo. Eu vi ela numa notícia, Rafael disse. Virou sócia num escritório em Curitiba. Ela parece... Bem, você devia pedir desculpas. Eu não posso, Gabriel respondeu, porque a covardia já era hábito. Às 14h, Helena pegou o microfone na varanda e falou sobre família, legado e escolhas certas. Todo mundo riu na hora certa. Então a música parou. Um som grave atravessou o gramado. As pessoas olharam para cima. Um helicóptero cortou o céu e desceu como se trouxesse sentença. Ele pousou bem no meio da tarde perfeita de Helena. A porta abriu. Larissa desceu de branco, cabelo natural, queixo erguido. 3 crianças desceram atrás dela, de mãos dadas. O grupo inteiro congelou. Larissa caminhou no meio de um silêncio pesado. As pessoas encaravam a mulher negra atravessando aquele mundo aparado e brilhante como se fosse impossível. Gabriel estreitou os olhos, sem entender, até o sol bater no rosto dela. O coração dele parou. Larissa. Então ele viu as crianças, e a menina viu ele. O sorriso dela se acendeu como manhã. Pai! Ela gritou. A palavra ecoou no gramado. Os 3 correram. Correram com a certeza de criança que sonhou aquilo 1000 vezes. Subiram os degraus, chegaram em Gabriel e abraçaram as pernas dele. Pai, a gente te achou, a menina disse chorando. A mamãe falou que a gente ia te conhecer. O menino do meio disse sem fôlego. A gente treinou o que ia falar. O outro falou sério, mas agarrado. A taça de Camila escorregou da mão e estourou no chão de pedra. Os dedos de Helena apertaram o microfone. O rosto dela perdeu a cor. Gabriel olhou para 3 pares de olhos com traços que ele reconheceu como se fosse um espelho quebrado. E entendeu, de uma vez, o peso de 6 anos. Quantos anos eles têm? Camila sussurrou, a voz partindo. 5. Gabriel respirou. E a conta matou o que restava da mentira. Larissa subiu os degraus com calma. Controle. Meu nome é Larissa Nascimento. Ela disse, olhando primeiro para Camila. Eu sinto muito que você tenha descoberto assim. Descoberto o quê? A voz de Camila subiu. Que meu marido tem filhos? Que o nosso casamento foi uma mentira? Convidados se inclinaram. Celulares apareceram. Cada frase virava fofoca ao vivo. Helena achou a própria voz, afiada de pânico. Essas crianças não podem ser do meu filho. Mas ela encarava aqueles rostos e sabia. São, Larissa respondeu. Henrique, Heitor, Clara. Gabriel é o pai deles. Clara levantou a mão e tocou o rosto de Gabriel. Pai, por que você está triste? Você não está feliz? Gabriel quebrou. Ajoelhou e puxou os 3 para os braços, soluçando. Eu estou feliz, ele conseguiu dizer. Eu sinto muito. Os olhos de Camila endureceram num tipo de clareza. Eu perdi 5 anos, ela disse, baixa e cortante, tentando ter filhos com você, achando que tinha algo errado comigo. E você já tinha 3. Gabriel tentou falar, mas ela ergueu a mão. Não, Camila disse. Não fala meu nome como se ainda significasse alguma coisa. Ela entrou na casa. Minutos depois, voltou com uma mala pequena. Um funcionário trouxe o carro. Camila foi embora sem olhar para trás. O casamento morreu no silêncio. Larissa falou alto o suficiente para todo o gramado ouvir. Eu não vim por vingança. Eu vim porque meus filhos têm direito de conhecer o pai. Ela se virou para as crianças com doçura. Vão com a tia Renata um minutinho, tá? Mas pai, Clara começou. Só um minutinho, meu amor. Larissa disse firme. Eu prometo que ele não vai sumir. A contragosto, os 3 foram, olhando para trás várias vezes, como se precisassem ter certeza de que Gabriel não evaporaria. Larissa encarou Gabriel. Eu te liguei 20 vezes. Eu disse que estava grávida. Você nunca respondeu. Minha mãe mandou eu te bloquear. Ele sussurrou. Os olhos de Larissa não amoleceram. E teria mudado alguma coisa se você soubesse? Gabriel abriu a boca. Fechou. A verdade doía mais do que a mentira agora. Eu não sei, ele disse. Pelo menos você foi sincero, Larissa respondeu. Eu criei os 3 sozinha. Eu construí nossa vida sozinha. Mas eles estão aqui e estão vendo. Então você escolhe. Agora. Gabriel olhou para a mãe. Helena estava dura, já calculando punição. Se você escolher essas crianças, Helena avisou, fria, eu corto você, sem trabalho, sem herança, sem lugar nesta família. Gabriel olhou para os 3 perto do helicóptero. Henrique em pé, sério. Heitor segurando a mão da tia. Clara sorrindo como
se ainda acreditasse em milagre. Alguma coisa mudou. Então, eu escolho eles, Gabriel disse. Eu escolho meus filhos. Um choque correu pelos convidados. A boca de Helena abriu, mas não saiu nada. Gabriel saiu da varanda, largou a vida feita de medo e foi até os três. Ele se agachou. Eu perdi 5 anos, ele falou. Se vocês deixarem, eu quero ser pai agora. De verdade. Eu vou estar aqui, sempre. Henrique olhou para ele como um juiz pequeno. Você promete que não vai ir embora de novo? Eu prometo, Gabriel disse. E a voz dele saiu firme pela primeira vez em anos. Heitor se jogou nos braços dele. Clara beijou a bochecha dele e sussurrou. Eu sabia que você ia voltar. Atrás, Helena gritou. Saiam da minha propriedade. Clara se encolheu. Pai, por que aquela senhora está gritando? Gabriel se levantou, segurou a mão da filha. Porque ela fez escolhas ruins, ele disse, alto o suficiente para a varanda ouvir. Esses são seus netos, mãe, e eles não vão a lugar nenhum enquanto eu não disser. Helena desceu os degraus com raiva tremendo no corpo. Como você tem coragem de trazer essa vergonha para minha casa? Você quer dizer, como eu tenho coragem de trazer a verdade? Gabriel respondeu, a voz subindo. Você não me protegeu, você protegeu seu preconceito. Gabriel, Helena sibilou. Baixa a voz. Todo mundo está ouvindo. Ótimo, Gabriel disse. Deixa ouvir. Larissa se aproximou, olhos em Helena. Eu não fui um erro, ela disse quieta. Meus filhos não são erros. O seu mundo é feito de medo e ódio. O meu é feito de trabalho e amor. Um murmúrio correu pelo gramado. Uma amiga antiga de Helena, ali perto, cortou a tensão. Você sabia, Helena? Ela perguntou, alto. Você sabia que forçou seu filho a largar uma mulher por ela ser negra? Helena apertou a mandíbula. Não é hora disso. É exatamente a hora, a mulher respondeu. A gente viu você controlar seu filho a vida inteira. E agora descobre que ele tinha filhos e você ainda cobrava netos todo domingo como se fosse brincadeira. Os celulares continuavam gravando. Alguns convidados baixaram os olhos, constrangidos, como se finalmente percebessem que eram parte do cenário. Em minutos, a festa desmoronou. Gente foi embora rápido, querendo fugir e querendo contar. O quarteto guardou os instrumentos. O bar fechou. O aniversário perfeito virou 15 minutos de consequência. Larissa falou para o gramado uma última vez. Desculpem a confusão, mas meus filhos mereciam a verdade. Depois ela voltou para o helicóptero. Gabriel foi atrás, sem saber o que fazer. Eu posso ver eles de novo? Ele perguntou. Larissa segurou o olhar dele. Depende do que você fizer agora. A gente mora em Curitiba, no Batel. Se você for sério, você dá um jeito. O helicóptero subiu. 3 rostinhos colaram no vidro, acenando. Gabriel acenou até sumirem. Atrás dele, Helena disse com veneno. Você jogou tudo fora por crianças que nem conhece. Gabriel virou. Não, eu joguei tudo fora 6 anos atrás quando eu te obedeci. Hoje eu estou pegando de volta. Ele pegou uma mala no quarto de infância e saiu da mansão sem olhar para trás. Naquela noite o celular dele explodiu. Mãe, advogado, gente da empresa, colegas. O que aconteceu? Ameaças, barganhas. Gabriel apagou tudo. Pegou a estrada sem plano, só com uma decisão. Não fugir de novo. Na segunda-feira, o advogado de Helena ligou. Gabriel estava demitido. Herança congelada. Acesso cortado. O advogado de Camila ligou depois. Divórcio sem briga. Sem pensão. Camila ficaria com a casa. Gabriel aceitou tudo. Não discutiu. Não ameaçou. Não pediu misericórdia. Ele passou anos pedindo misericórdia para as pessoas erradas. Alugou um apartamento pequeno em Curitiba com o que sobrou de economia e mandou mensagem para Larissa. Posso ver eles amanhã? A resposta veio 3 minutos depois. 10:0. Não atrasa. Às 9h45, Gabriel estava na porta. A tia Renata abriu sem simpatia. Entra. A casa era clara, com cara de vida real, cheia de fotos que Gabriel não merecia ver. Aniversários, parquinhos, escola, momentos comuns que ele tinha perdido. A garganta dele apertou diante de uma foto de 3 crianças pequenas com pijamas iguais e boca suja de bolo. Outra de Larissa dormindo no sofá, com os 3 jogados em cima dela como filhotes. 3 passos dispararam na escada. O pai voltou, Clara sussurrou e se jogou nele. Gabriel se ajoelhou e segurou os 3, chorando no ombro pequeno que cheirava a shampoo infantil. Larissa observou do alto da escada, cansada, forte, cuidadosa. A primeira visita foi curta. Larissa colocou limites como parede. As crianças tinham almoço, banho, rotina. Gabriel precisava ir embora, mas ele voltou no sábado seguinte, e no outro, e no outro. Ele chegou no horário, sempre, sem desculpa, sem sumir. Henrique parou de perguntar se Gabriel ia voltar. Heitor começou
começou a trazer livros de dinossauro para ele ler. Clara dormiu no colo dele vendo filme, confiando o lado mais frágil. Gabriel procurou trabalho e portas fecharam. A influência de Helena chegava antes dele. Entrevistas canceladas, propostas sumiam. Gente conhecida não achava um encaixe. Ele pegou consultorias pequenas, viveu com cuidado, contou dinheiro, se recusou a pedir qualquer coisa à mãe, até que uma gestora menor, a Horizonte Capital, deu uma chance. Um sócio chamado David Chen olhou Gabriel nos olhos e disse: "Tem gente dizendo que você é problema. Eu acho que você finalmente aprendeu o que importa." O salário era muito menor. Gabriel não se importou. Ele colocou uma foto dos trigêmeos na mesa e trabalhou como se honestidade fosse a única moeda. O tempo passou. Larissa deixou Gabriel fazer jantar de domingo. Depois, um dia no meio da semana. As crianças foram relaxando. Pararam de conferir o tempo todo se a mãe estava por perto. Começaram a agir como crianças com pai. Gabriel aprendeu rotina. Henrique gostava de planetas. Heitor era apaixonado por dinossauros e perguntas sem fim. Clara desenhava nossa família com um pai que antes era imaginação e agora era toque. A vida de Larissa também seguia. Um dia, Gabriel chegou do parque e havia um homem na cozinha. Negro, óculos, voz tranquila. "Gabriel, esse é o André", Larissa disse. "Ele dá aula de história na universidade." André cumprimentou Gabriel com respeito, sem disputa. Mais tarde, quando as crianças estavam no quarto, Gabriel perguntou: "Vocês estão juntos?" "Estamos", Larissa respondeu. Há alguns meses, Gabriel sentiu um aperto estranho. Arrependimento, um fechamento de porta. Mas assentiu. "Ele te trata bem?" "Muito", Larissa disse. "Então eu fico contente", Gabriel respondeu. E era verdade, porque ele estava aprendendo o que era amor sem controle. Helena tentou voltar por advogado. Gabriel disse não. Depois ligou ela mesma, com a voz menor do que ele lembrava. "Eu quero pedir desculpas", Helena disse, "e conhecer meus netos." Gabriel não correu para perdoar. Ele perguntou às crianças. Elas já tinham idade suficiente para escolher. 2 semanas depois, fizeram uma visita curta à mansão. A casa era a mesma, enorme, bonita, vazia, mas Helena parecia diferente, mais velha, menor, como se a própria casa tivesse engolido a arrogância e deixado só o arrependimento. Ela encontrou os 3 na escada, sem joias, sem show. Pediu desculpas para Gabriel e depois para as crianças. "Eu estava errada", Helena disse, com lágrimas atravessando o orgulho. "Eu deixei o preconceito mandar em mim." Os 3 foram educados e distantes. Tempo roubado não volta. Confiança não se dá de presente. Mas, devagar, visita por visita, Helena aprendeu a ouvir em vez de mandar. Apareceu num recital de Clara. Perguntou sobre dinossauros. Tentou. Cura não veio com discurso. Veio com escolhas pequenas, repetidas. Depois da primeira volta, Gabriel e Larissa passaram a conversar mais como parceiros de criação. Sem romance, sem facilidade, mas de forma real. "Você não ganha ponto por aparecer uma vez", Larissa disse uma noite, depois que as crianças dormiram. "Você ganha por aparecer sempre." "Eu sei", Gabriel respondeu, exausto. "Eu estou tentando refazer tudo do zero." "Você não precisa refazer tudo", Larissa disse. "Você precisa refazer confiança." Isso virou a regra. Gabriel construiu vida em volta de constância. Mudou para um apartamento com um quarto a mais para as crianças dormirem quando ficassem. Terça e quinta viraram noite do pai. Ele aprendeu a montar lanche decente. Aprendeu qual bichinho de pelúcia Clara precisava quando ficava nervosa. Aprendeu que Henrique fazia cara de duro quando estava com medo. E que Heitor perguntava 1000 coisas porque curiosidade era o jeito dele de se acalmar. Na porta da escola, Clara corria e se jogava no colo dele. "Pai, adivinha o que aconteceu hoje?" Todo dia era um universo novo. Henrique começou a fazer perguntas mais difíceis. "Por que você foi embora?" Ele perguntou numa noite, na mesa da cozinha, caderno aberto. Gabriel não desviou. "Porque eu tive medo", ele disse. "E porque eu escolhi errado." "Você teve medo da gente?" Henrique perguntou baixinho. "Não", Gabriel respondeu na hora. "Nunca de vocês. Eu tive medo da minha mãe. Tive medo de perder dinheiro e aprovação. Eu achei que isso era vida. Eu estava errado." Heitor levantou o olhar do livro. "Sua mãe é a senhora que gritou?" "É", Gabriel disse. "Ela ainda é ruim?" Heitor perguntou. "Ela está tentando não ser", Gabriel respondeu com cuidado. "Mas tentar leva tempo." Clara desenhou círculos com
com o dedo na mesa. Você ama a gente? Ela perguntou, como se a pergunta pudesse cair no chão e quebrar. A garganta de Gabriel fechou. Mais do que tudo, ele disse, e eu sinto muito por ter demorado para provar. Larissa via esses momentos de portas e corredores, protetora sem ser cruel. Ela não colocava as crianças contra Gabriel, mas também não adoçava a verdade. A regra dela era simples. O coração deles não era moeda de troca. Vieram reuniões na escola, e Larissa chamou Gabriel sem drama. Semana que vem tem reunião com as 3 professoras. Você pode ir? Claro, ele respondeu. E era promessa de verdade. Ele ouviu elogios de Henrique em matemática. Disseram que Heitor tinha imaginação que encorajava os outros. Falaram que Clara era gentil, do tipo que percebe quem está sozinho e vai sentar junto. No estacionamento, Larissa disse baixo, você é bom nisso. No quê? Em ser pai, Larissa respondeu. Você presta atenção, você aparece. Isso é a maior parte. Gabriel respirou como se tivesse passado anos sem ar. Eu perdi tanta coisa. Tempo não volta, Larissa disse. Mas dá para parar de desperdiçar o tempo que ainda existe. No trabalho, Gabriel enfrentou outra luta. Dignidade sem sobrenome famoso. Ele aprendeu na prática o que era ser bom sem rede de proteção. Aprendeu humildade por ser ignorado. E pouco a pouco, a Horizonte Capital começou a ver valor nele. Clientes pediram por ele. Davi Chen confiou apresentações. Gabriel passou a liderar sem se esconder. Enquanto isso, André virou presença firme na vida de Larissa, ajudando num trabalho de ciências, conversando com as crianças, fazendo Larissa rir. Gabriel não gostava de sentir isso, mas respeitava. Quando André comentou que queria pedir Larissa em casamento, Gabriel sentiu a última porta do "e se" fechar. Eu estraguei minha chance, Gabriel admitiu uma noite, lavando a louça depois do jantar. Larissa não fingiu que não. Sim, ela disse. E então, mais suave. Mas você não está estragando a chance deles agora. Isso é o que importa. Feriados testaram tudo. No fim de ano, Larissa reuniu a família em casa. André ajudou na comida. A tia Renata levou sobremesa. As crianças comeram, riram, fizeram bagunça. Depois, Gabriel levou os 3 para uma visita curta à mansão, porque Heitor achou a ideia de 2 jantares a coisa mais genial do mundo. Helena preparou tudo: comida, enfeite, presentes. Mas o que importou foi que ela ouviu, não corrigiu, não mandou, não exigiu. Clara explicou o balé com seriedade total. É difícil, ela disse. A gente dança na ponta do pé. Eu queria muito te ver dançar um dia. Helena falou com cuidado. Se você quiser. Clara olhou primeiro para Gabriel. Ele assentiu. Tá, ela disse. Na volta, Henrique falou. Ela está melhor, mas eu ainda não conheço ela. Tudo bem, Gabriel respondeu. Conhecer leva tempo, confiar também. Mais adiante, um convite chegou que Gabriel nunca imaginou. O casamento de Camila. Larissa mostrou o envelope primeiro. Ela convidou todo mundo, Larissa disse. Eu, o André, as crianças e você. Ela escreveu uma nota. Quer encerrar isso direito. Gabriel ficou 3 dias com aquilo. Depois ligou para Camila. Gabriel. Camila atendeu calma, realmente bem. Não aquela felicidade frágil de antes. Eu recebi o convite, ele disse. Se você tem certeza, eu vou. Tenho, Camila respondeu. Eu fiquei com raiva por muito tempo. Aí eu conheci alguém e entendi uma coisa. O pior relacionamento da minha vida me levou para o certo. Eu fico feliz por você, Gabriel disse baixo. Você merecia alguém honesto. A cerimônia foi pequena, numa igreja em Curitiba, poucos convidados, sem performance. Camila estava simples e bonita. O noivo olhava para ela como se ela fosse a única pessoa do lugar. Gabriel ficou no fundo e sentiu algo que parecia alívio limpo. Ela estava bem e a culpa dele não precisava mais prender ela. Na recepção, Camila se aproximou. Obrigada por vir, ela disse. Parou um instante. Você é feliz, Gabriel? De verdade? Gabriel pensou nos últimos anos. O helicóptero, a taça quebrada, os braços pequenos abraçando as pernas dele, os sábados, a escola, o medo virando responsabilidade. Sou, ele respondeu. Eu sou feliz. Camila sorriu. Então a gente sobreviveu. Algum tempo depois, André pediu Larissa em casamento. As crianças ajudaram com cartazes e planos secretos. Larissa disse sim. Quando ela contou a Gabriel, ele assentiu e foi sincero. Eu fico feliz por você. Ele é um bom homem e eles vão ter mais amor por perto.
Larissa observou. Você não está com raiva. Eu não tenho esse direito, Gabriel disse. Eu sou grato por você ter construído uma vida depois do que eu fiz. A voz dela baixou um pouco. Você não ganhou segunda chance comigo. Você ganhou segunda chance com eles. Não confunde. Eu não vou, Gabriel disse. Eu sei por que eu estou aqui. E era verdade. Na virada do ano, Gabriel estava sozinho em casa. Não solitário, só quieto. As crianças estavam com Larissa. Do lado de fora, a cidade fazia barulho ao longe. O celular vibrou. Mensagem das 3 crianças no grupo, cheia de entusiasmo. Henrique, feliz ano novo, pai. Heitor, feliz ano novo. Clara, feliz ano novo. Te amo infinito. Gabriel sorriu e respondeu: eu amo vocês. Vejo vocês amanhã. Na manhã seguinte, ele buscou os 3 e foi ao parque mesmo assim, porque promessa tinha virado moeda. Empinaram pipa no vento, comeram lanche com as mãos frias. Clara riu tão forte que saiu um som engraçado, e quando ficou com vergonha, Gabriel riu junto, e ela riu ainda mais. Na segunda-feira, Gabriel entrou na Horizonte Capital com um café na mão, e Davi Shen parou ele no corredor. Reunião grande às 9, Davi disse. Quero você liderando. 2 anos antes, Gabriel achava que reunião importava por dinheiro. Agora importava porque ele estava construindo algo limpo, trabalho que dava orgulho, um nome que os filhos poderiam carregar sem vergonha. Algumas noites, Gabriel ainda acordava com o peso dos áudios antigos de Larissa e o som do próprio silêncio. Nessas noites, ele não ligava para a mãe, não procurava fuga. Ele abria o calendário, horário de buscar na escola, treino, apresentação, reunião. Pequenas responsabilidades que provavam que ele não era mais aquele homem. Ele não podia apagar o que fez, mas podia vencer o passado com presença. E devagar, a vida que ele achou que tinha perdido virou a vida que ele finalmente mereceu. Essa foi a lição que Helena demorou para entender. Legado não é sobrenome em placa de prédio. Legado é para quem você aparece quando custa alguma coisa. Gabriel aprendeu tarde, na marra, na frente de 200 pessoas, mas os filhos dele não precisavam de um pai perfeito. Precisavam de um pai presente. Se você gostou do vídeo de hoje, eu tenho certeza de que vai gostar do próximo. Não perde tempo. É só clicar.